Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora neste vídeo a questão para a gente é: por que existe diferença do VO2 máximo e, portanto, aí da capacidade aeróbia entre homens e mulheres? Qual diferença é essa em média e por que efetivamente existe essa diferença entre homens e mulheres? Vamos resolver essa questão e essa dúvida neste vídeo. Pessoal, vamos lá então, vamos entender isso rapidamente aí. Olha só, quando nós falamos, portanto, no VO2 máximo, lembra aí, ó, tem vídeo de monte aqui sobre isso, qualquer dúvida que houver em relação a conceito de VO2 máximo, de onde ele vem, quais são os fatores determinantes, vocês têm assim horas de vídeos aqui, né, vários vídeos falando do tema VO2 máximo. É a potência aeróbia máxima, o consumo máximo de oxigênio, e, portanto, é a variável que mostra para a gente a capacidade aeróbia individual. Existe diferença do VO2 máximo para homens e mulheres? Sim, existe. Os homens têm, então, em média, um valor de VO2 máximo e, portanto, uma capacidade aeróbia em torno de 10 a 15% acima das mulheres. Vamos traduzir isso em valores de VO2 máximo e depois converter, né, em velocidade de trabalho, que é a velocidade de VO2 máximo. Olha só, se nós considerarmos indivíduos sedentários, por exemplo, com 20 a 30 anos de idade, indivíduos sedentários saudáveis entre 20 e 30 anos de idade, a média de VO2 máximo para os homens é em torno de 40 ml por quilograma minuto. Isso aqui é o VO2 máximo relativo. Tem vídeo aí explicando esse conceito. As mulheres de 20 a 30 anos, sedentárias, saudáveis, têm em média 34, 35 ml por quilograma minuto. Aqui a gente tem uma diferença de mais ou menos 10, 12% na média, então, entre homens e mulheres. Isso aqui, 40 ml por quilograma minuto, se a gente for trazer isso, né, para os METs, aqui tem aproximadamente 11 a 12 METs. 11 METs daria 38,5, 12 METs daria 42 ml por quilograma minuto. E que, portanto, dá uma velocidade de VO2 máximo de aproximadamente 11 a 12 quilômetros por hora. Cássio, não tem esse conteúdo. O que é o MET? O que é essa velocidade de VO2 máximo? Por favor, vai para os vídeos nossos aqui. Tem um vídeo falando exatamente sobre o MET, bem simples de entender, e um outro vídeo explicando exatamente o que é a velocidade de VO2 máximo. Indivíduos sedentários então, suportam homens mais ou menos a velocidade de 12 km por hora por um período em torno de 2 a 3 minutos. Trabalho, estamos falando de capacidade de trabalho lá no VO2 máximo. As mulheres têm em média isso aqui, né, 35 ml por quilograma minuto, o que significa aí 10 METs. E, portanto, uma velocidade de VO2 máximo de aproximadamente 10 km por hora. É uma velocidade de VO2 máximo que, para a maioria delas aí, entre homens e mulheres sedentários, fica em torno de 1 a não mais do que 2 km por hora, a diferença de velocidade de VO2 máximo. E as mulheres, em média, suportam essa velocidade de 10 km por hora por aproximadamente 2 a 3 minutos. Vejam que, por conta disso, você já tem aqui uma diferença importante, significativa de capacidade de trabalho para homens e mulheres. 2, 3 minutos para homens sedentários é algo em torno de 11 a 12 por hora. Para as mulheres sedentárias é algo em torno de 10 quilômetros por hora. Obviamente, na medida em que vai fazer um trabalho de mais longo prazo, tipicamente aeróbio, a velocidade média da mulher vai ser menor para a mesma distância ou para o mesmo tempo. Por quê? Porque a própria velocidade de VO2 máximo e a capacidade aeróbia em si, o VO2 máximo, também está menor, né? O VO2 e a velocidade. E aí as velocidades de limiar de compensação respiratória, RCT, e a velocidade de limiar anaeróbio também acabam nessas velocidades sendo ligeiramente menores, em torno de 1 km por hora. E isso determina, então, diferenças do ponto de vista da capacidade de trabalho de curto prazo, no VO2 máximo, de médio prazo, na intensidade do RCT,
Tem vídeo aqui falando do RCT e também, né, a diferença na intensidade de trabalho de longo prazo, que tem a ver com a intensidade do limiar anaeróbio. Tem vídeo aí explicando também disso. E quando nós pensamos nos atletas, aqui, por exemplo, são dados médios de atletas de futebol, profissionais, adultos profissionais. Os homens, uma média de VO2 máximo em torno de 60 ml por quilograma minuto. As mulheres em torno de 52, 53 ml por quilograma minuto. Para as mulheres aqui algo em torno de 15 metros, aqui para os homens algo em torno de 17 metros, 17 a 18. Para as mulheres em torno de 15 a 16 metros. Então uma velocidade de VO2 máximo para os homens em média em torno de 17 a 18 km por hora, para as mulheres em torno de 15 a 16 km por hora. Aí tem essas diferenças em função da posição, né? Se é zagueiro, se é lateral, meio-campista, atacante. Mas vejo aqui também uma diferença em torno de 10 a 15%. Normalmente a diferença fica em torno disso, 1 a 2 metros, que dá uma diferença de velocidade de VO2 máximo em torno de 1 a 2 km por hora. E nos top de linha, né, homens e mulheres, atletas de endurance, de ponta, modalidades, né, de endurance, de resistência de longa duração, seja 1, longa 2 ou longa 3, tem vídeo aqui também falando sobre isso, o que são essas resistências de longa duração 1, longa duração 2 e longa duração 3. Olha aí, os homens em torno de 75 até 85 ml por quilograma minuto, então numa média algo em torno de 80 ml por quilograma minuto, que dá algo em torno de 22, 23 metros. Uma velocidade de VO2 máximo em torno de 24 até 25 km por hora. E as mulheres em torno de 20 a 21 metros, que dá uma velocidade de VO2 máximo em torno de 20, 21, 22 km por hora. E aí o tempo que suportam, né, tanto os atletas de modalidades de jogos quanto os top de linha de modalidades de endurance, o tempo que suportam as intensidades de VO2 máximo, obviamente, isso aqui é um pouco diferente do sedentário. Para esses atletas, por exemplo, de futebol, suportam em média a velocidade de VO2 máximo por períodos em torno de 5, 6, 7 minutos. E os atletas de ponta aqui, né, e principalmente das modalidades, das provas um pouco mais curtas, 5.000, 10.000, suportam aí, né, a velocidade de VO2 máximo por períodos em torno de 7, 8, 9 minutos. Maravilha? Então isso aqui mostra, olha, a diferença de VO2 máximo entre homens e mulheres. Para fechar, Cássio, por que é diferente? O que fundamentalmente determina essa maior diferença, né, esse maior valor de VO2 máximo nos homens em relação às mulheres? Só apagar aqui. Essencialmente, fundamentalmente, o principal fator é que os homens têm um maior débito cardíaco máximo. E o débito cardíaco é um fator primariamente determinante, que é o componente central do VO2 máximo. Tem isso explicando, aí tem outro fator determinante, que é a diferença arteriovenosa máxima. Mas o fator fundamentalmente, primordialmente determinante dessa diferença de 10 a 15%, em torno de 1 a não mais do que 2 metros entre homens e mulheres, é o fato de que os homens têm o maior débito cardíaco máximo. Por quê, Cássio? Porque os homens têm, em média, também um maior volume de ejeção máximo. Por que tem isso também em média? Porque os homens têm uma maior massa corpórea e a partir daí tem, né, um tamanho da cavidade maior. Então tem uma maior cavidade ventricular, né? Então tem um coração maior. Tudo bem? Então o fator determinante é esse. É o fato de ter uma cavidade maior e aí com o processo de treino o homem sempre tem uma vantagem maior em média em relação à mulher. Claro que tem mulheres e ponto que tem valores um pouco mais altos do que um ou outro homem, mas aqui na média populacional é isso. É óbvio que tem uma ou outra mulher sedentária que tem um valor maior ou igual a algum homem, mas aqui é média populacional. E a média populacional, os homens, por terem um coração ligeiramente maior, porque tem a ver com a massa corpórea, o homem em média tem uma massa corporal maior, por isso tem um tamanho, né, um coração ligeiramente maior. E aí, quando treina, essa vantagem também acaba aí se efetivando. Na medida em que tem um coração maior, enche mais durante a diástole, e se tem um maior enchimento, portanto tem um maior volume diastólico final,
Tem vídeo aqui falando dessas variáveis cardíacas, não sei o que é isso. É o volume de enchimento, né? O quanto enche o coração durante a diástole. É o volume de sangue que preenche o coração na diástole. Mas tem vídeo aqui falando sobre isso. O canal é extremamente eclético, né? Então, na medida em que o coração é maior, enche mais. Então, tem um maior volume diastólico final. E por aquele mecanismo de Frank-Starling, se enche mais, ejeta mais, bombeia mais. Cássio, o que é isso? Adivinha se não tem vídeo aqui falando também desse mecanismo de Frank-Starling. Dá uma olhada aí. Então, pelo fato de ter o coração maior, enche mais, ejeta mais. E se ejeta mais, que é o volume de ejeção a cada sístole, a cada batimento, por minuto, que é o débito cardíaco máximo, também ejeta mais. Não tenha dúvida que tem vídeo aqui falando sobre o volume de ejeção máximo e o débito cardíaco máximo. Então esse é o fator determinante, primariamente determinante. Ô Cássio, não tem diferença da frequência cardíaca máxima entre homens e mulheres? Não, em hipótese alguma. E tem vídeo aqui também falando sobre a frequência cardíaca máxima e todos os fatores determinantes dela, em relação à idade, a sexo. Não existe diferença de frequência máxima, de frequência máxima entre homens e mulheres. Fator determinante, essa maior cavidade, maior enchimento, portanto, maior volume de ejeção máximo e em condições de frequência máxima semelhantes entre homens e mulheres, com volume de ejeção máximo maior nos homens, obviamente o débito cardíaco máximo, que é a frequência cardíaca máxima, multiplicada pelo volume de ejeção máximo. Lembra? O volume de ejeção máximo, maior volume de sangue ejetado a cada sístole. O débito cardíaco máximo, maior volume de sangue ejetado a cada minuto. Frequência cardíaca máxima vezes o volume de ejeção máximo. Não há diferença entre homens e mulheres na frequência cardíaca máxima, o volume de ejeção máximo sendo maior, os homens têm um débito máximo maior, e esse é um fator primariamente determinante do VO2 máximo. É só olhar o vídeo aí que isso está bem explicado. Maravilha? Então é por isso que os homens têm valor maior, e esses são, em média, os valores e a relação desses valores com o trabalho, com a velocidade e com o tempo que cada um suporta as intensidades em relação ao VO2 máximo. Espero que tenham gostado, né? Que deixe aqui então o seu like, deixe aqui a curtida, indique o vídeo para os conhecidos, esse e os demais vídeos aqui do canal, indique o canal aqui, né, para os conhecidos de vocês. Caso ainda não seja inscrito, convido a fazer a inscrição no nosso canal. Também, né, caso você tenha interesse em participar aqui do nosso clube de membros, espero revê-lo nos demais vídeos do nosso canal. Muito obrigado.